Em julho deste ano, apesar da impopularidade e dos protestos por todo o país, o texto da reforma trabalhista foi aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Michel Temer. Conforme previsto na nova legislação, depois de 4 meses, as novas regras passam a valer. Estamos no meio desse período. Daqui a mais 2 meses, as novas alterações na CLT passam a vigorar. As regras irão mexer diretamente com a vida dos trabalhadores e dos sindicatos, que precisarão se adaptar ao que o governo chamou de modernização das leis trabalhistas. Você sabia? O Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, mais conhecido como CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho, já sofreu mais de 500 alterações ao longo dos mais de 70 anos de existência. De lá para cá, o texto sofreu desde pequenos ajustes de redações até mudanças estruturais. Em 2011, por exemplo, foi aprovada uma lei para regulamentar o trabalho à distância. Estamos aqui em Alagoinhas, cidade situada a 128 km pela norte de Salvador, nas comemorações de 7 de setembro, para saber o que o povo pensa sobre a reforma. Será que os trabalhadores já sabem o que muda na reforma trabalhista? Essa reforma trabalhista vem prejudicar todas as nossas conquistas anteriores. Eu acho polêmico é o trabalhador dividir as férias em 3 vezes em 30 minutos de almoço. O que a gente sabe é o que a mídia disponibiliza pra gente. Não tem nada de concreto. Eles simplesmente falaram que foram algumas mudanças que não vão nos prejudicar. Outras pessoas falam que vão nos prejudicar muito, mas o que a gente sabe é muito. Ela altera conquistas, né, que foram, a duras penas, foram garantidas, né, pela população brasileira e pelos trabalhadores. E hoje ela tira. Né? A reforma trabalhista terceiriza, dá a possibilidade de terceirização do trabalhador. A terceirização significa a precarização da mão de obra. O pouco que eu sei, o pouco que tenho contato é que realmente a situação tende a piorar em relação aos trabalhadores. Eles querem acabar com o trabalhador, com a população. Porque uma reforma dessa... Pelo visto, muita divergência, muitos boatos e interpretações. Vamos a alguns pontos da reforma trabalhista que ainda geram muitas dúvidas e polêmicas. Vai alterar a jornada de trabalho? Atualmente, a jornada diária é de 8 horas, sendo que a jornada semanal fica com 44 horas e a mensal 220 horas. A partir de novembro, a jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas de descanso. A duração da jornada e dos intervalos poderá ser negociada. As regras sobre duração do trabalho e intervalo passam a não serem consideradas como norma de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins da negociação individual. Isso significa que poderão ser negociadas, ao contrário do que ocorre atualmente. Acordado sobre o legislado? Como é isso? Na CLT atual, a legislação vale mais do que os acordos coletivos, firmado entre sindicatos, trabalhadores e empregados, e não pode haver perda de direitos. Quando a reforma estiver valendo, a maioria das questões regulamentadas pela CLT poderão ser negociadas entre patrões e empregados e terão prevalência sobre a lei, podendo inclusive ser menos benéficas aos trabalhadores. Acabará a contribuição sindical? Hoje, ela é descontada obrigatoriamente da folha de pagamento de todos os empregados, sindicalizados ou não. Passará a ser facultativa tanto para empregados quanto para empregadores. Gestantes e lactantes terão direitos diminuídos? A CLT determinava o afastamento da empregada de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres. Com a reforma, fica previsto o afastamento da gestante somente de atividades consideradas insalubres em grau máximo. Durante a lactação, o afastamento de atividades insalubres em qualquer grau é condicionado ao atestado de saúde. Mudou algo sobre as férias? Teoricamente, só se entrar em acordo. Atualmente, podem ser parceladas em até 2 vezes. A menor não pode ter menos do que 10 dias. Com a reforma, as férias poderão ser parceladas em até 3 vezes, sendo que a maior precisa ter no mínimo 14 dias e as menores não podem ter menos de 5 dias. Posso prestar serviço exclusivo para uma empresa sem contrato de trabalho? Não era previsto pela CLT, mas a reforma trabalhista cria a figura do autônomo exclusivo. Ele poderá prestar serviço para um único empregador de forma contínua, sem estabelecimento de vínculo. Alguns juristas dizem que a reforma foi a favor dos trabalhadores, outros afirmam o contrário. Muita lama, ou melhor, muita água ainda pode rolar. Alguns pontos ainda podem ser mudados por meio de medida provisória, mas o empenho do governo em aprovar as reformas foi tão grande que isso parece um sonho distante.